Bom dia, queridas. Bom dia, Aline. Gente, que calor é esse? Deixa eu diminuir um pouquinho essa luz. Bom dia, Van. Bom dia, queridas. Espero que vocês todas estejam bem. Bom dia, Rose. Bom dia, bom dia. Vocês que estão entrando aqui, meninas, já compartilhem aí para as amigas. Manda um aviãozinho, convida outras mulheres. Nós temos recebido muitas mulheres novas aqui no Instagram por causa de vocês mesmo, né? Missionárias. Nós somos missionárias, né? Quando você pega esse link dessa live e envia para outras mulheres, você está fazendo missões. Bom dia, Dé Prado. Tem tantas formas de nós fazermos missões, né? E uma das formas, muitas vezes, é eu enviando, às vezes, um conteúdo que me abençoou. Eu tenho muito essa prática. Eu tô assistindo uma ministração, me abençoou. Tô ouvindo um louvor, me abençoou. Eu já pego e já envio pro grupo de amigas, pro grupo da clínica. Sempre tô compartilhando, porque é bênção. É uma forma de fazer missões, né? É uma forma de você levar a palavra né? De forma mesmo indireta, que não seja você ministrando, mas você tá enviando uma palavra para quem precisa. Bom dia, Lu, tudo bem, meu amor? Bom dia, gente. Os nossos lives têm sido uma bênção. Nós estamos hoje no 10º dia. Acho que é o 10º dia. Isso, 10º dia da nossa jornada terapêutica profética. 10º dia que muitas mulheres estão num tempo de jejum de 14, 16 horas, jejum de açúcar, de glúten, de lactose. 10 dias que nós estamos bombardeando o céu com muita oração, com muito clamor, intercessão. 10 dias que nós estamos colocando o nosso coração diante do Senhor para Deus sondar, para Deus transformar, para Deus limpar. Tem sido intenso, muito intenso. Bom dia, Andressa. Esses 10 dias de jornada têm sido muito intensos. A gente está no olho do furacão, então às vezes a gente não sente tudo, mas eu acredito que a hora que terminar, todo mundo vai sentir o corpo como se tivesse passado um trator por cima. Bom dia, Eliana. A paz, querida, shalom. Porque nós estamos sendo esmagadas, gente. Nós estamos num tempo de esmagamento nessa jornada. Realmente está sendo puxado, mas vai valer a pena, porque todo esmagamento produz um óleo santo. Bom dia, Bru. Esmagamento produz um óleo santo. Esmagamento produz uma unção nova. E nós estamos nos submetendo a esse esmagamento nesse tempo, justamente para que Deus possa produzir uma unção nova, santa, pura através de nós. É isso que nós queremos, né? Então vai valer a pena. Quem que tá na jornada aqui, fala um oizinho de abençoado, Bru. Quem tá na jornada, escreve aqui jornada. Bom dia, Yara. Tem sido intensa a jornada ou não? Conta. Intenso, gente. Quem tá fazendo jejum de horas ou quem tá fazendo jejum de açúcar, tô aí há 10 dias sem açúcar. Tem dia que dá uma abstinência, assim. Esses dias eu precisei ir Eu tava em casa, eu fui buscar meu menino no futebol. Eu corri lá no... Como que chama? No Pague Menos. O Pague Menos tem uma casa de produtos naturais. Corri lá comprar tâmara, não tinha tâmara em casa. E aquela vontade de comer doce. Fui lá, comprei a tâmara, comi. Nossa, graças a Deus pela tâmara, né? Eu amo tâmara. Tâmara com caroço. A tâmara com caroço é muito mais gostosa do que a sem caroço. Quem é que tá na jornada? Fala um oi aqui para as meninas que estão chegando. Sejam todas bem-vindas. Sexta-feira, um dia abençoado para nós. Eu quero começar já essa live orando.
As mulheres vão entrando, muitas vão assistindo depois. E é isso. Deus continua aqui falando conosco através das lives. Pai amado, Pai querido, soberano, nosso Senhor, obrigada, Deus, por essa sala, por essa mesa que o Senhor preparou para nós. Tem sido dias intensos. Nós estamos no 10º dia da jornada terapêutica profética. E o Senhor tem ministrado profundamente o nosso coração. O Senhor tem falado de todas as formas. O Senhor tem falado por sonhos. O Senhor tem falado pela palavra. O Senhor tem falado por pessoas. O Senhor tem falado pelas ministrações. O Senhor tem falado intensamente conosco nesses dias. E é nítido, Senhor, o impacto disso tudo dentro de nós. É nítido o impacto nas nossas vidas. A nossa forma de pensar está mudando, a nossa forma de sentir, as nossas decisões, o nosso posicionamento. Quantas coisas já mudaram dentro desses 10 dias. E nós louvamos o Senhor por ter nos separado para esse tempo de consagração. Obrigada por nos incluir numa janela profética, uma estação profética, bíblica, que é a agenda dentro da tua palavra, que é o tempo de Nissan. Senhor, obrigada por nos convidar à tua presença. Eu oro por cada mulher que está aqui, cada mulher que vai entrar depois. Eu oro por elas para que elas sejam visitadas pelo teu Espírito. Eu oro para que o coração delas seja uma boa terra, para que a palavra liberada aqui venha produzir frutos 100 por 1. Eu oro, Senhor, para que ultrapasse as telas a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Andréia. Bom dia, Rose. Bom dia, Gi. Bom dia, queridas. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre alinhamento de coração. Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós deveríamos ser ministradas diariamente, né, é sobre coração. Porque a própria palavra do Senhor fala que Deus ele não olha para a aparência, mas ele olha para o coração. Ou seja, em todo tempo Deus está olhando para o nosso coração. Os olhos dele estão sobre o nosso coração. Então não é um lugar que nós podemos negligenciar. Não é um lugar que nós podemos deixar de sondar diariamente, né? Guarda isso no teu coração. Guarda isso, né, na tua mente. O nosso coração é um lugar que nós temos que sondar todos os dias. Todos os dias. Porque tem uma aula depois dessa, né, que ela fala sobre o coração ser enganoso. Vocês vão, quem está na jornada vai poder ouvir essa aula. Mas eu acho que é hoje, se eu não me engano, essa aula. Não, já passou. Vocês já ouviram. Foi a aula de ontem. Então, o coração é algo que não dá pra gente se dispersar, se desconectar. Não é algo que a gente pode deixar de lado. É algo extremamente importante todos os dias nós sondarmos o nosso coração, porque nós nascemos em corrupção. O ser humano, né? Adão, ele nasceu um homem perfeito, santo, sem pecado algum. Bom dia, Eliette. Nasceu sem pecado algum. Porém, a partir do pecado, da queda do Éden, a corrupção entrou. Então, todo homem foi destituído da graça de Deus. E com isso, todo coração é corrupto, enganoso, pecador. E o nosso coração, ele tende sempre ir para o lado da nossa carne, né? Tende sempre a querer fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus, porque o Espírito milita contra a carne diariamente. Então nós temos um coração que vai sempre querer fazer a sua própria vontade, traçar o seu próprio caminho. Bom dia, Jô, shalom. Um coração que sempre vai querer e achar que sabe o que está fazendo, que sabe o caminho certo, que sabe a melhor coisa de se fazer. Esse é o nosso coração. E quanto mais realista nós formos e entender que o nosso coração ele é corrupto, ele é enganoso, ele nasceu em pecado,
mais nós vamos dar atenção para o cuidado dele. Então, o que nós vamos falar hoje aqui nessa live? Bem-vinda, Dani, bem-vinda, Michele. O que nós vamos falar hoje aqui? Nós vamos falar sobre alinhamento de coração. Eu quero que esteja claro para todas nós que o cuidado com o nosso coração tem que ser diário. Pensa num jardim, né? Existem plantas, por exemplo, que você pode molhar uma vez na semana. Existem plantas que precisam ser regadas todos os dias. E assim é o coração. O coração, ele é algo que tem que ser sondado todos os dias. Todos os dias. Não é um dia, é todos os dias. Todos os dias nós deveríamos pegar o Salmo 139 e orar ele. Eu estava vendo o pastor Luiz Hermínio falar que ele, praticamente todos os dias, ele lê o Salmo 139, porque o último versículo do Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, vê se há em mim alguma coisa que te ofende, vê se há em mim, Senhor, alguma coisa que te desagrada. Então, diariamente, essa deveria ser a nossa oração principal, porque o nosso coração, ele é corrupto e enganoso, e o nosso coração precisa ser sondado todos os dias. E geralmente nós não temos esse hábito, né? Nós não temos esse hábito de diariamente estar pondo o nosso coração à prova, estar pondo o nosso coração ali diante de Deus e pedindo: Senhor, sonda, vê, né? A gente vai para a oração muitas vezes, a gente intercede pelas pessoas, a gente pede coisas, a gente adora, mas muitas vezes a gente não faz esse tipo de oração específico. Sonda o meu coração. E aí entra no ponto desse alinhamento, como eu falei para vocês. Em muitos momentos, por não dar essa manutenção para o nosso coração, o Senhor precisa nos parar para poder alinhar. Em algum momento, o Senhor vai nos parar. Caso o nosso coração esteja desalinhado, em algum momento o Senhor vai nos parar. E aí é onde muitas mulheres, às vezes, acham que a pausa que o Senhor está provocando na vida dela, que é uma pausa para esse alinhamento, ela acha que é, na verdade, uma punição. Ela acha que, na verdade, o Senhor está podando ela para que ela não viva mais, para que ela não cumpra o propósito dela. Querida, nós precisamos entender uma coisa. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele não busca o que a gente faz, ele busca nós, ele quer a nós primeiro. Então o Senhor, ele nunca vai deixar com que a gente caminhe sem direção, ele vai sempre nos orientar, ele vai sempre nos parar, ele vai sempre dar uma forma de nos corrigir. O problema, na verdade, está em nós, que nós muitas vezes não aceitamos essa correção. Nós muitas vezes não ouvimos o que ele está falando para nós. E aí a gente vai caminhando no erro, desalinhada. Bom dia, Lari. A gente vai caminhando desalinhada. E aí às vezes é necessária aquela parada brusca, né? Eu já ouvi a Viviane Martinello dizer assim: gente, caminha 6 por 1. Caminha 6 e para 1 e vai sondar seu coração, vai rever a jornada, vai ver se você está alinhada. Mas não é assim geralmente que a gente caminha. A gente caminha 21, 30 por 1. Depois de 30 passadas, né? Depois de 30 dias, estou eu lá sentando e alinhando o meu caminho com o Senhor. Estou eu lá vendo se eu estou fazendo a coisa certa. E não é assim. A gente precisa colocar o nosso coração à prova todos os dias. Porque é para onde Deus olha. Olha Saul aqui, gente, Saul e Josué estão fazendo parte da nossa jornada, né? Bom dia, tá? Saul e Josué estão fazendo parte da nossa jornada, mas gente, olha só, Saul, quando ele assumiu o reinado, ele recebeu de Samuel todas as instruções que ele precisava para que ele se mantesse rei, o reinado dele permanecesse até o fim da vida dele. Samuel foi lá, ungiu ele, Samuel foi lá, instituiu, coroou ele como rei, trouxe as instruções para ele conforme a palavra. Só que Saul, na jornada, na caminhada, ele deixou o coração dele se desalinhar com as palavras do Senhor. E aí é onde está o perigo. O perigo do nosso coração entrar em desalinhamento com a palavra, com a vontade do Senhor. Aí é o problema para nós. Então hoje eu tô aqui para chamar você para um ato profético que se chama circuncisão do coração. Como que eu alinho meu coração, Adriana? Circuncidando. Vamos lá que eu vou ler para você Josué e você vai entender.
Josué capítulo 5, do versículo 2 ao 3. Se você tiver com a tua Bíblia aí, você acompanha. Se não, você anota e depois você lê esse versículo com calma. Josué capítulo 5, versículo do 2 ao 3. Diz assim: Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: Prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Qual era a primeira geração? A primeira geração era a que estava no Egito. Antes deles saírem do Egito, eles foram circuncidados, né? A circuncisão representava uma aliança com Deus. Tinha uma marca no corpo do homem, mostrando que aquela marca era uma aliança que Deus tinha com o homem. Então, a primeira geração foi a geração que estava no Egito. A circuncisão que Deus fez nesse povo do Egito era para marcar uma aliança. Essa foi a primeira aliança. Derramou-se sangue, cortou-se o prepúsculo do homem e foi feita a primeira aliança. A segunda aliança foi feita com sangue derramado também, porém na cruz, através de Jesus Cristo. Então, naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide essa segunda geração de Israel que não havia sido circuncidada. Por que essa segunda geração não havia sido circuncidada? Porque os homens que foram circuncidados lá no Egito, eles caminharam pelo deserto e eles morreram no deserto. Não sei se você sabe a história, se você não sabe, depois você pega para você ler. Por causa da murmuração, por causa da desobediência, o povo andou 40 anos no deserto. E os homens que saíram do Egito, que andaram no deserto, morreram no deserto. Eles não entraram na Terra Prometida. Os que iam entrar na Terra Prometida era uma geração nova que tinha nascido dentro desses 40 anos. Então a primeira geração que estava no Egito foi circuncidada, porém foi um povo desobediente e murmurador, morreu no deserto. Os que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. Antes de entrar na Terra Prometida, eles precisavam passar por essa circuncisão. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto, como eu falei para vocês. Todos que saíam haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, os que estavam no deserto durante esse tempo. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para a guerra, quando saíram do deserto, do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos de Israel que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Ou seja, queridas, esses homens eles estavam prontos para ir para a guerra. Porém, quem daria a vitória para eles na guerra? O nosso Deus. Só que para Deus dar a vitória para eles na guerra, Deus teria que ter uma aliança com eles. E essa aliança só tinha sido feita com os homens que estavam no Egito, que morreram no deserto. Esses novos homens aqui, que nasceram ali no deserto, não tinham essa aliança. Então o que o Senhor fez? O Senhor parou o povo no meio da preparação para a guerra. Estavam todos preparados para ir para a guerra. Imagina eu e você. Nós estamos preparadas para cumprir o propósito do Senhor. Nós estamos preparadas para voar. Nossa, recebi palavras proféticas do Senhor e eu estou pronta para viver o meu propósito. Agora o Senhor vai me enviar. Agora Deus vai realmente fazer o que Ele tem que fazer através de mim. Meu coração está queimando. Mas de repente, no meio de tudo isso, o Senhor fala assim, peraí, Adriana, peraí, Thalita, peraí, Andréia, peraí, Maria, peraí. Eu preciso, antes que vocês realmente vivam o meu propósito, eu preciso circuncidar vocês. Eu preciso renovar minha aliança com vocês. Porque sem a minha aliança, vocês vão sair sozinhas. O povo inimigo só respeita quem tem aliança com Deus. Presta bem atenção.
O inimigo só respeita quem tem aliança com Deus. Então você imagina todos esses homens na guerra, homens circuncidados, o inimigo olhou e falou, esse aqui é de Deus. Não ia morrer, ia vencer. Esse aqui não é de Deus, esse não está circuncidado. Morri no meio da guerra. Forte, minha amiga, com certeza. Isso é forte. A gente precisa... Gente, se for necessário, você ouve essa live depois. Novamente, desde o começo, tá? Mas presta bem atenção. Porque nós não podemos cumprir o propósito, ir para a guerra. A gente não pode fazer nada se nós não tivermos aliança com Deus. Porque quem dá vitória para nós é o Senhor, o Deus da guerra, o Deus da batalha, é o nosso Deus. Eu falo para vocês com muito temor. Eu, além de ser psicanalista, ser cristã, faço aconselhamento cristão, eu trabalho com libertação espiritual. E é muito sério quando a gente entende que o quê? Quando você vai fazer, por exemplo, uma libertação, não é só expulsão de demônios, tá, gente? É só uma parte da expulsão de demônios. Dentro da libertação existem muitos outros processos, como confissão de pecado, como renúncia, né, de comportamentos familiares. Existem muitos processos, mas existe uma parte que é a expulsão de demônios. E você não pode ir, por exemplo, expulsar um demônio sem que você tenha aliança com aquele que é o único poderoso para expulsar. As pessoas acham que elas expulsam demônios em nome delas. Não, nós não temos poder para isso. Eu não posso ir para uma guerra. Eu não posso ir contra Satanás. Quem vai contra ele é Jesus por mim. Não sou eu. É Jesus que vai. Então nós precisamos entender o poder da aliança. Há algo muito sério na aliança. Se eu vou para a guerra sem o Deus da aliança, eu morro na guerra. Qualquer coisa que você vai fazer, que você vai batalhar, que você vai orar pelas pessoas, que você vai libertar pessoas, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa entender que você precisa ir para a guerra com o Deus da guerra, com o Senhor da guerra. Você vai com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter uma aliança com Ele. Então o que o Senhor fez aqui? Parou esse povo no meio do auge da guerra e foi alinhar o coração deles, foi fazer uma circuncisão. Aí é o que está o ponto para nós. Por isso que a Bíblia ela é fantástica. Porque a gente olha uma história dessa do Velho Testamento que parece ser uma história simples e o Espírito Santo traz para a aplicação prática da nossa vida. Quando você for ler a Bíblia, leia sempre a Bíblia trazendo ela para a aplicação prática da sua vida real. Nossa, eu não estou naquele tempo do Velho Testamento. Não se faz mais circuncisão. Não se faz mais circuncisão daquela forma. Mas Deus continua fazendo circuncisão de coração. E é isso que eu estou aqui para falar para você. Assim como o Senhor circuncidou aqueles homens para renovar a aliança deles com o Senhor antes deles irem para a guerra, hoje o Senhor quer circuncidar o nosso coração. E o que é circuncidar o coração? Olha para você ver como realmente essa palavra ela é forte. Circuncisão, no hebraico, significa mular. Mulã. Circuncisão, no hebraico, significa mulã. Mulã significa cortar ao redor. Significa remover o excesso. Como uma poda. O que era circuncisão naquela época, gente? Naquela época, né? Nós estamos entre mulheres aqui, eu acredito que a maioria já saiba, né? Mas circuncisão era nada mais, nada menos do que retirar o prepúsculo, a pele ao redor do pênis. Retirava-se aquilo. Aquela pele representava ali a aliança do Senhor. Meu Deus, mas por que Deus faz isso, gente? Deus, ele é perfeito. Tudo que ele faz tem sempre um propósito, ainda que a nossa mente humana não entenda todas as coisas. Mas olha que interessante, a palavra circuncisão, para eles ali, significava o quê? Retirar a pele ao redor do pênis, o prepúsculo. E circuncisão de coração, no hebraico, significa mular, cortar ao redor, remover o excesso, como uma poda. O que é circuncidar o coração? O que Deus está falando comigo então hoje, Adriana? Deus está falando que Ele quer circuncidar o nosso coração. Deus está falando que Ele quer cortar ao redor do nosso coração. Ele quer tirar o excesso. Ele quer podar as coisas do nosso coração que estão desalinhadas com a vontade dEle.
Nossa, mas será que tem alguma coisa? Pode sondar que tem. Pode ter certeza. Se você gastar um tempo de oração aí, na presença do Senhor e pedir para o Senhor lá no Salmo 139, dizer assim, Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que te ofende. Pode ter certeza, Ele sempre vai mostrar. Porque o nosso coração, como eu disse no começo da live, é corrupto, enganoso. Enganoso. A live de amanhã vai trazer mais específico ainda sobre coração enganoso, que é o tema do 9º dia. Enganoso é o coração. Mas eu já estou começando aqui a falar de coração, porque é extremamente importante falar de coração. Porque é o que eu disse no começo da live. O coração é o lugar onde Deus olha. Queridos, você pode falar, pode sair da tua boca. Ah, não, mas eu não penso assim, eu não sou assim. Mas se o seu coração tiver as intenções fora da vontade do Senhor, Ele sabe. Então por que eu vou tentar enganar a mim mesma se o Senhor já conhece o meu coração? O Senhor, Ele está dizendo para nós hoje, mulá. Eu quero cortar ao redor do teu coração. Eu quero remover o excesso. Eu quero fazer uma poda. Por quê? Porque o fundamento mais importante da vida, né, do ser humano cristão, fundamento mais importante da construção da vida do cristão é o coração. Porque é daí que saem as fontes de vida. É para esse lugar, exatamente para o coração, que Deus olha. E se Ele, querida, estiver desalinhado e você não permitir esse alinhamento, pode ter certeza que você vai ficar parada ali em Gilgal, onde o povo estava antes da guerra. Você vai ficar parada ali em Gilgal e você não vai nem para Jericó, você não vai para Ai, você não vai para lugar nenhum. Porque o Senhor não vai enviar mulheres para a guerra, para a batalha, para tomar posse de territórios, para representar Ele como um governo com o coração desalinhado. Ele não vai. Por quê? Porque o que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer em guerra. Presta bem atenção nisso. Se você está paralisada, né? Porque o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles andaram pelo deserto. E antes deles serem circuncidados aqui por Josué, eles estavam em Gilgal. Eles só saíram, só se movimentaram desse lugar, por quê? Porque Deus renovou a aliança com eles, alinhou o coração deles e aí eles estavam prontos para seguir em frente. O Senhor está parando você? O Senhor está querendo podar você? O Senhor está falando sobre circuncisão de coração? O Senhor está apontando coisas para você que está desalinhada? Querida, deixa Ele circuncidar você. Dói? Claro que dói. Você imagina, gente. Os homens daquela época, quando eles eram circuncidados, eles passavam dias se recuperando. Gente, não é nada comparado a hoje. Se um homem fosse ser circuncidado hoje, ele tomaria uma anestesia, circuncidaria e pronto. Estaria tudo resolvido. Mas você imagina antes? Antes não tinha nada disso. Antes era na dor. Olha só, a palavra de Deus fala aqui que Josué, ele afiou pedras. Olha isso. Olha isso, ó. Josué teve que circuncidá-los, tal. Cadê? Olha o que o Senhor falou para Josué. Prepare facas de pedra. Dói até de falar. dá até tremor. Ai, meu Deus, você imagina o nível de dor. Consegue imaginar o nível de dor? Prepare facas de pedra e circuncide essa segunda geração de israelitas. Meu Deus, foi doído isso aqui. E o tempo de recuperação não é rápido. Tanto é que o povo, muitas vezes, né, ali os filhos, né, acho que foram os filhos de Jacó, se eu não me engano, que a filha dele foi violentada por um povo ali, os filhos dele armaram uma emboscada para esse povo depois que eles tinham sido circuncidados, porque os homens estavam se recuperando ainda. Então, ou seja, circuncidar dói. Mas, minha querida, é melhor doer agora. É melhor doer a circuncisão, é melhor doer o alinhamento, é melhor doer a poda do que doer a derrota. Porque se nós vamos desalinhadas, se nós vamos realmente sem aliança com o Senhor para a guerra, é morte na certa. E aí não se levanta mais. O reino espiritual, ele não é brincadeira.
E a gente não pode se mover de qualquer forma. Nós não podemos. A nossa próxima jornada, daqui uns 3 meses mais ou menos, será com o tema Libertas. E a gente vai entender muito mais profundamente sobre reino espiritual. Antes dessa jornada, a gente vai ter aulas sobre batalha espiritual, sobre reino espiritual. A gente vai ter muitas aulas importantes para a gente entender realmente como que funciona o reino espiritual. Porque quando a gente entende o reino espiritual, a gente não se move de qualquer forma. Nós não podemos se mover de qualquer forma. E Deus é um Deus poderosíssimo, mas se o povo dele está desalinhado e dá brecha para o inimigo, ele não pode interferir. Deu brecha, deu legalidade. O Senhor falou para eles, vai lá, circuncida, renova a aliança antes de vocês irem para a guerra. Se eles tivessem desobedecido essa instrução do Senhor, certamente teriam perdido a guerra. Nós precisamos nos atentar para tudo aquilo que Deus está falando. Se o Senhor está falando com você hoje, se Deus está mostrando para você, minha querida, quero podar seu coração, quero alinhar seu coração, quero circuncidar seu coração, quero tirar os excessos. Se você não para isso, os fundamentos do teu coração estão totalmente desalinhados com a vontade de Deus. E aí, querida, você vai ficar paralisada mesmo, porque Deus não vai enviar ninguém desalinhado para a guerra. Deus não vai usar ninguém desalinhado. Deus não vai colocar ninguém em nome dele desalinhado, mas não vai mesmo. Ele não vai fazer isso. Primeiro, porque ele nos ama. E segundo, porque ele precisa ter pessoas prontas, preparadas, para realmente representar o nome dele. O nome do Senhor, gente, é poderoso. Ele vela pelo nome dele. O representante do nome dele tem que estar realmente à altura dele. Olha Saul aqui de novo. Saul foi lá, desobedeceu, desonrou o Senhor. O que ele fez? Foi lá, tirou o reinado dele. E aí eu tô assistindo a série Reis, e é tão interessante, Samuel conversando com Saul ali, né, na série, e Samuel falando para ele, olha, para você parece ser tão simples você desobedecer, mas por trás dessa desobediência tem algo muito profundo, Saul. Tem algo muito profundo por trás da sua desobediência. É muito mais do que você pensa. Se você não consegue obedecer a Deus, você não pode reinar. Você não pode ser um rei que representa Ele. Queridas, se o nosso coração está desalinhado com os propósitos do Senhor, com os valores do Senhor, se a gente não permite Deus nos podar, nos cortar, se a gente não permite Deus remover os excessos, você acha que Deus vai conseguir nos usar? Você acha que o Senhor vai poder nos usar se a gente não confia nele ao ponto de deixar ele nos tratar dessa forma? Quando chegar numa guerra, numa batalha, você acha que você vai conseguir confiar no Senhor em coisas maiores? Jamais! O Senhor quer alinhar o nosso coração. O Senhor quer trazer alinhamento para o nosso coração hoje. E talvez para alinhar o meu coração e o seu coração, talvez não. O Senhor quer alinhar o nosso coração, o Senhor quer tratar o nosso coração, Deus quer circuncidar o nosso coração. Guarda essa palavra, circuncisão. Quando você for orar depois dessa live, você vai fazer a seguinte oração, Senhor, circuncida meu coração. O que é circuncidar em hebraico? Mulã. Cortar ao redor, remover o excesso, fazer uma poda. Tira tudo que está no meu coração, que está fora do teu propósito, que desagrada ao Senhor, que o Senhor desaprova. Nós já tivemos uma aula sobre Acã. Acã, ele era um líder tribal, está no livro de Josué, sobre Acã. Um líder tribal da tribo de Judá, um homem que tinha um coração muito corrupto. E dentro dele tinham as piores intenções. E ele se deixou levar por essas intenções. E o que aconteceu? As intenções dele fizeram com que ele tomasse os despojos da guerra, coisa que Deus não tinha permitido. Ele foi lá, tomou ouro do inimigo, foi lá, tomou a estola sacerdotal. E isso trouxe derrota para o povo de Israel. Sabe o que acontece quando nós andamos com o coração desalinhados? Infelizmente, a derrota não chega só para nós, mas chega também para todos aqueles que estão ao nosso redor. Se o nosso coração estiver desalinhado, nós perdemos, a nossa casa perde. Pessoas que às vezes nos vê como referência também perde. E nós precisamos ter muito temor, porque tem muitas pessoas olhando para nós.
Tem muitas pessoas olhando para a forma como nós caminhamos. Tem pessoas começando a caminhar na fé agora, olhando para a forma como nós caminhamos, tendo nós como exemplo. Eu não posso caminhar de qualquer forma. Existe uma nuvem de testemunhas atrás de nós. E hoje o Senhor está nos chamando para essa circuncisão. O que está no meu coração, no seu coração, que pode nos levar para a corrupção, que pode nos levar para o pecado, que pode nos levar para a idolatria, que pode nos levar para um lugar de orgulho, de ganância? O que está no nosso coração? Existe alguma raiz de todas essas coisas dentro do nosso coração? Se houver, nós precisamos hoje pedir para o Senhor circuncidar, remover a pele ao redor, remover o excesso, tirar tudo aquilo que não é bom e que pode atrapalhar a nossa jornada e caminhada com o Senhor. Mateus 6:21, eu vou ler para a gente encerrar aqui. Mateus 6:21 diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Ah, não é esse não, gente. Anotei errado. Bom, mas de qualquer forma onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Esse é o texto. Eu fiz alguma anotação errada aqui. Se alguém souber esse versículo, coloca aqui pra gente. Porque ali, qual é o teu tesouro? Nossa, eu quero ganhar muito dinheiro. Ah, eu quero sucesso. Ah, eu quero fama. Ah, eu quero ser conhecida. Ali está o teu coração. E o nosso tesouro tem que ser ganhar o reino dos céus. Para nós e para as pessoas. Ganhar as pessoas para o reino. Aí é que deve estar o nosso coração. Esse tem que ser a base do nosso coração. As demais coisas são importantes, são necessárias? Claro. Mas não pode ser o fundamento do nosso coração. Hoje o Senhor está trazendo para nós uma palavra de direcionamento. Circuncide o coração de vocês. É Mateus 6:21 mesmo, amiga? Ah, é? Ah, é um pouquinho acima. Eu comecei a ler abaixo. É isso mesmo. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Qual é o seu tesouro? O tesouro de Saul era ser aprovado pelo povo. Ali estava o seu coração. Né? O tesouro, por exemplo, de Jacó, quando ele enganou o irmão, era tomar a primogenitura. Ali estava o tesouro dele. Homens que tiveram que ser tratados por Deus depois, mas estavam com o coração totalmente desalinhados. Olha Jacó, olha o processo de poda e de circuncisão que Jacó passou. Jacó passou penoso para poder se tornar Israel. Será que a gente precisa passar tanto assim? Será que a gente não pode parar hoje e já pedir para que o Senhor circuncide o nosso coração? Porque Jacó teve que... praticamente roubou não, né? Esaú, ele entregou. E por ele entregar, ele deu liberdade para que Jacó pudesse tomar. Mas foi um engano ali, né? E Jacó teve que sair fugido da casa do pai. Jacó foi trabalhar com seu tio Labão, foi enganado pelo seu tio, trabalhou muitos anos, depois saiu fugido de novo. E aí Deus teve que tratar ele, circuncidar ele. Será que a gente precisa passar por tudo isso? A gente não pode hoje parar e alinhar? Porque onde seu tesouro estiver, ali estará o teu coração. E onde está o nosso tesouro? O nosso tesouro está nas coisas dos céus ou no nosso próprio sucesso, na nossa própria conquista, no nosso próprio ministério? Onde está o nosso tesouro? Amém, queridos? Espero que essa palavra fale com você assim como falou comigo. Quem entrou depois, assiste a live desde o começo. Essa palavra é muito importante. O Senhor quer alinhar o nosso coração porque Ele quer poder nos usar. Ele quer contar conosco no plano que Ele tem aqui na terra. Mas Ele não vai nos usar de qualquer forma. Não vai. O Senhor tem um zelo pelo nome dEle. As pessoas que realmente carregam o chamado do Senhor e representam Deus, têm o coração alinhado, têm o coração circuncidado, ainda que doa circuncidar, ainda que doa podar, permita que o Senhor circuncide o seu coração hoje, amém?
Vou orar com vocês, pedindo isso ao Senhor em meu nome e no nome de vocês também. Amém? Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença hoje aqui, com temor e tremor, porque